Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como escolher uma igreja saudável? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm a respeito da igreja. Como eu devo escolher a igreja correta para eu fazer parte, para eu me tornar membro dela? Tem muitas pessoas que querem ir para uma igreja, fazer parte de uma comunidade cristã, mas sentem medo em escolher uma e não se agradar, não gostar bem daquilo que vai encontrar lá. É bem plausível essa preocupação em muitos cristãos, porque existem muitas igrejas que nos frustram espiritualmente, tá? E eu devo fazer algumas considerações aqui, pontuar algumas coisas para você entender como escolher uma igreja saudável para a minha vida. É bem verdade que se eu falo a respeito de escolher uma igreja saudável, isso significa que existem igrejas que não são saudáveis para a nossa vida espiritual. E você deve tomar muito cuidado com esse tipo de igreja. Existem alguns sinais que nós devemos observar ao fazer parte de uma comunidade cristã que a gente deve ficar alerta. Vamos lá. Existem alguns pontos que você deve prestar bem atenção para ver se você vai fazer parte dela ou não. Primeiro ponto que você deve analisar: a centralidade bíblica. Esse é um ponto essencial, primordial, um ponto muito importante para você analisar. A centralidade bíblica significa que uma igreja, para ser saudável, ela precisa ter sua base na Bíblia. Ela precisa ter estudos bíblicos, ela precisa ter culto de ensino. Uma igreja que as suas pregações são baseadas em coisas materiais e em bênçãos financeiras, apenas nisso, é uma igreja que você deve tomar cuidado. Claro que a princípio isso nos agrada, porque pregações e sermões sobre bênçãos materiais e sobre coisas desse tipo, mensagem de autoajuda, por exemplo, está na moda. Mas isso não é uma igreja que vai nos levar, nos aproximar de Deus. É uma igreja que vai nos aproximar de nós mesmos, que vai nos levar para assuntos, que vai nos levar para acender o nosso ego. Então, uma igreja, para ser uma igreja saudável, ela precisa ter a sua centralidade na Bíblia. Ela precisa confrontar as pessoas. Ela precisa explicar para o membro como ele deve fazer para agradar a Deus, para chegar até o céu. Nem toda mensagem vai ser boa para se ouvir. Existem mensagens que nós vamos gostar, mas existem mensagens que nós não vamos gostar, porque ela vai nos confrontar. E isso é importante você observar para ver se a igreja é saudável ou não. Essa igreja baseia a sua fé, as suas pregações na Bíblia. Porque se uma igreja baseia suas pregações, seus sermões, a sua base está baseada em outra coisa que não é a Bíblia, até mesmo em louvor, em apresentações e coisas do tipo, ela não está preocupada em te levar para perto de Deus. Ela está preocupada em encher a igreja, em causar entretenimento, em fazer a igreja crescer. E igreja não é uma empresa onde eu faço de tudo para fazê-la crescer, onde vale tudo. Não. A igreja saudável, ela precisa ter a sua centralidade, o seu foco na palavra de Deus. Por mais que ela não cresça como as outras, por mais que ela não tenha tanta notoriedade na sociedade como as outras, mas para ela ser saudável, ela precisa focar, ela precisa estar centralizada na Bíblia, tá bom? Segundo ponto que você deve analisar para ver se sua igreja é saudável ou não. Observe a liderança da igreja. A sua liderança, ela é acessível? Você pode conversar com ela normalmente? A sua liderança, ela está livre, está acessível para que você venha prestar contas com ela? A sua liderança tem medo de você chegar até ela e perguntar alguma coisa? As igrejas devem tomar muito cuidado, a gente deve tomar muito cuidado com lideranças autoritárias na igreja. Homens que se dizem líderes religiosos, mas a opinião dele é que vale. Ninguém pode dar opinião de nada. Quando ele fala, falou, tá acabado. Então,
lideranças autoritárias são igrejas, eles fazem parte de igrejas que não são saudáveis, porque uma liderança de verdade, ela precisa entender, ela precisa saber que a igreja é um corpo, é uma comunidade. Não é alguém que senta numa cadeira e dita as regras e diz o que vai acontecer. Não. Ele precisa sentar, ele precisa entender, ele precisa compreender o caso de cada um. Uma liderança religiosa, uma liderança para Deus, saudável, não pode ser autoritária. E mais um ponto que você deve analisar: o culto à personalidade. Cuidado, porque tem muitas igrejas que fazem um tipo de culto às lideranças. Colocam ele como semideuses, como homens e mulheres que quase são incapazes de errar. E não. A liderança, ela é um ser humano. O homem ou a mulher que está de frente são seres humanos como eu e você. E quando nós colocamos a liderança num papel de semideuses, nós fazemos com que essa igreja seja uma igreja que não é saudável. Uma liderança, ela precisa ser uma pessoa, um homem, uma mulher que ele deve se portar como ser humano e não como semideus, e não como um homem espiritual, inacessível, que ninguém consegue chegar aos pés dele, ao nível dele. Claro que não. Então tome muito cuidado, observe a liderança da igreja para saber se ela é saudável ou não. Se você pergunta, por exemplo, para a sua liderança, o que é que acontece com o dinheiro da igreja, o dinheiro que entra na igreja, ele sabe te responder? Ele te responde ou ele simplesmente diz que não é da sua conta, ou coisas do tipo. Então isso você deve analisar e prestar muita atenção. Terceiro, você deve prestar atenção se o foco da igreja ela é a missão, ela é a obra de Deus, ou ela é simplesmente uma igreja focada em eventos e em divulgação, propaganda. Porque uma igreja que é focada na missão, ela é focada nas pessoas, em atender as pessoas, em servir as pessoas. E uma igreja focada em evento, em missão, em eventos e em momentos, em divulgações, é uma igreja que está preocupada com status, com dinheiro, com número de pessoas e coisas do tipo. E a igreja deve se preocupar com o membro em si, individualmente. Como é que está o membro daquela igreja? Ele está indo ao encontro de Deus? Ele realmente está sentindo Deus na sua vida? Ele realmente está tendo um encontro com o Senhor naquele lugar? Ou simplesmente eu jogo um grupo de pessoas ali para fazer parte de um departamento, para fazer parte de uma igreja, para fazer parte de evento, somente por causa de número? A igreja é um organismo, ela precisa atender as pessoas particularmente, individualmente, não como apenas um grupo inteiro de pessoas que estão indo divulgar um evento, participar de um grande culto ou de algo assim, tá? A igreja deve ter foco na missão, nas pessoas. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que não troca os seus valores por outras coisas, porque uma igreja que é focada em eventos, em divulgações, em coisas desse tipo, são igrejas que estão preocupadas somente em crescimento em número de membros, em número de cadeiras e coisas desse tipo, e não em o crescimento espiritual das pessoas, tá bom? Quarta coisa que nós devemos prestar atenção ao saber se uma igreja é saudável ou não: o supercontrole do crente. Nós devemos entender que o crente ele precisa ter uma liberdade. O crente ele tem sim que obedecer muitas regras e muitas coisas, muitas lições, muitas coisas bíblicas que nós devemos obedecer na igreja. Mas existe um limite. Nós devemos participar de uma igreja, mas não ficar com um pensamento, com o coração, como se a gente tivesse preso a alguma coisa, como que a gente vai fazer algo simplesmente porque é regra e não como algo natural. A gente deve entender que a gente tem que ter uma liberdade cristã. Nós devemos fazer parte de uma igreja, mas não estar se sentindo na obrigação de fazer alguma coisa simplesmente porque é regra, porque a gente se sente preso. Existem líderes que jogam regras na igreja que simplesmente a pessoa tem que obedecer e pronto.
mas esse super controle dos membros gera frustração e gera nas pessoas um desconforto espiritual. Quando a gente está numa igreja onde a gente entende que existem seres humanos ali, onde a gente entende o caso de cada um isoladamente, a gente vai entender que é uma igreja que tem uma liberdade cristã. Eu preciso me sentir à vontade na igreja. Eu preciso me sentir à vontade ali, sabendo que se eu errar, que é algo humano, vai ter alguém que vai falar comigo, que vai conversar comigo, que vai me ajudar espiritualmente, mesmo sabendo que eu estou errado. Mas que ele vai me atender espiritualmente e por mais que bata de frente, mas ele vai me tratar como um ser humano e não como um robô que está ali simplesmente para atender às regras, para obedecer a regras da igreja, a dogmas da igreja, tá bom? E última coisa, e quinta, e não menos importante, que você deve analisar para saber se a igreja é saudável ou não, é como a comunidade atende as pessoas, como a comunidade vê os membros individualmente. Porque a gente analisa muito os líderes e o jeito da igreja, o que é que a igreja crê e coisas do tipo. Mas a gente deve analisar também como é que a membresia da igreja, os membros, os fiéis, tratam outras pessoas. Porque existem muitas igrejas que têm grupinhos de pessoas, coisas acontecendo dentro da igreja, e isso também é culpa, às vezes, do líder, tá? Não existe uma igreja que não é saudável e o líder é bom, certo? O líder sempre vai ter uma parcela nisso. Porque se ele vê alguma coisa errada acontecendo, ele tem que falar, ele tem que ir de frente, ele tem que bater de frente, porque não pode acontecer coisas, por exemplo, como exclusão de membros. Membros sendo excluídos de departamentos, de grupos, grupinhos sendo formados na igreja, grupos de fofoca e coisas do tipo. Como é que os membros atendem outras pessoas? Quando chega alguém novo na igreja, como ele é recebido? Como as pessoas recepcionam os outros? A gente deve entender que a igreja é feita de seres humanos. E quando a gente trata seres humanos, nós não estamos tratando de robôs e de pessoas que simplesmente entram na igreja e a gente joga um monte de coisas na mente, em cima dele de, você tem que obedecer esse monte de regra aí e acabou. Não. Um membro, um cristão, ele é um ser humano, onde cada caso é um caso. E a gente deve atender cada um isoladamente para saber qual é a melhor forma dessa pessoa crescer espiritualmente. Então, uma igreja que tem grupos de oração, grupos de evangelismo, uma igreja que tem grupos que se juntam para fazer a obra de Deus e não para fazer fofoca ou outra coisa do tipo, é uma igreja saudável, uma igreja orgânica, uma igreja que leva pessoas para perto de Deus, uma igreja que você se engaja com ela, tá? Isso não tem nada a ver com o tamanho de igreja. Uma igreja grande ou igreja pequena, ela pode ter essas coisas sim. Preste muita atenção na igreja que você vai fazer parte. Ela só pensa em dinheiro, o líder só fala em dinheiro, tudo é burocrático e você tem que obedecer à risca as coisas, ou o líder e as pessoas que estão à sua frente, elas lhe atendem isoladamente, separadamente, sabem conversar, sabem pontuar as coisas juntamente com você, tiram suas dúvidas a respeito de alguns assuntos. E aí, isso te lembrou alguma coisa? Este vídeo te ajudou de alguma forma? Então já deixa o like nesse vídeo aí. Procura uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja que te levará para perto de Deus. Preste muita atenção nessas coisas para você não entrar na igreja e sair frustrado de lá e virar um desigrejado, tá bom? Então, Deus abençoe tua vida, fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.